tá? 50 dias parados e o Dorival me volta daquele jeito. Não me venham falar que melhorou o primeiro tempo. O meio-campo, ele fez Bobadilha, Pablo Maia e Marcos Antônio. Eu entendo. Eu acho que o Bobadilha sumiu, né? Ele ficou meio que sem função. A gente nem ouviu falar o nome dele. Mas talvez esse meio-campo talvez seja interessante. Se o Pablo Maia voltar a ser o Pablo Maia que a gente está acostumado e jogar mais de 5 e o Marcos Antônio e o Bobadilha puderem dar um passinho à frente, às vezes, como se fosse fazendo o Casimiro, o Pablo Maia, né? Ele fica sozinho de 5 às vezes e eu acho que funciona. Mas a gente ficou 50 dias parado, Canedo, e a gente não consegue resolver o problema Caleri, Luciano, Arthur. De novo, boa parte do jogo é bica pro Caleri se estapear. Vocês viram a entrevista que o Caleri deu outro dia? A quantidade de cicatriz que o Caleri tem no supercílio. Ele é todo machucado. Todo jogo ele sai sangrando, velho. Todo jogo algum zagueiro dá uma cotovelada na cara do Caleri. Porque o jogo é esse, é bola longa pro Caleri, lá vai o Caleri correndo, tá uma porrada no rosto. Sobe o Caleri, começa a sangrar. O São Paulo tem esse jogo aí há anos, cara. Não resolvem. Aí o Luciano, que era... hoje ele jogou assim, de segundo atacante. Mas aí a gente fica sem ponta. Aí tá com o Arthur. Fica sem esquerda. O lateral não Caraca, não tem qualidade para apoiar, não é possível. Né, pela 50 esquerda. dias e 50 dias voltou quebrado. 50 dias e voltou sem ponta. Voltou todo zoado. Não, mas no primeiro tempo foi bom. Não foi bom. Não, a gente não jogou de bola parada. Foi um frangaço do Santos. Então eu não consigo entender. Porque veio, falei, ué, mas como é que nós vamos jogar assim? Vai jogar só com ponta direita, na esquerda quem vai? Não, o Wendel. O Wendel vai apoiar? Coitado do Wendel. Então não gostei. O trabalho do Dorival nos últimos campeonatos brasileiros é ruim. É ruim. Ele vai bem em mata-mata. Mas nos campeonatos brasileiros ele vai mal, pô. E aí, assim, não, o primeiro tempo foi ótimo. Não foi ótimo. Se fosse ótimo, a gente tem que ter ganhado de 2, 3. Foi um gol de bola parada, pô. A gente não conseguiu fazer gol no primeiro tempo. Aí depois... teve só outra chance com o Caleri, né? Aquela que ele bate e gira, né? Girou. Aí no segundo tempo, a gente teve um apagão. Como que vocês têm um apagão? Mas não pode ter apagão. Vocês acabaram de voltar de férias, porra. Vai ter apagão agora. E outra, senhor Tolói, não é possível que depois de 50 dias de novo parados, férias, que você volte e com 20 minutos você machuque sua posterior da coxa. Não dá para entender. Tem algo muito errado na preparação de um jogador de futebol hoje em dia. Não dá para acreditar. Que em 50 dias as fibras musculares não cicatrizaram o suficiente, você não tratou o suficiente. Com 20, uma coisa é com 80 minutos de jogo. Com 20, machucar a posterior da coxa com 20. Só pra gente Isso lembrar. Foi lá atrás, né? Isso, só pra gente lembrar a entrevista do Rafinha, pra gente não esquecer. Que não mudou, é o mesmo Rafael, né? São Paulo não entra no Brasileirão pensando em 45 pontos, porque o São Paulo é muito grande. O Crespo falou, nós falamos, a torcida falou, e hoje, ontem a torcida gritava pra ele, 45 pontos, hein, Rafinha? Ele lá no camarote, tá aí, ó. Atraso do salário não pode ser muleta pros jogadores, então tá bom. Então fala lá no vestiário, na cara deles, tá? Porque tá devendo, né? E agora o Rafinha recebeu uma promoção, né? Ele tá com outro cargo. Isso, né? Não, agora ele é o diretor de futebol. Eu fui campeão aqui com o salário atrasado. Então tá bom, então seja. Vamos lá então. Ele entrou no cargo dizendo que a gente podia sonhar mais, que esse elenco era maravilhoso, que esse elenco era fantástico, que esse elenco podia brigar por título, que esse elenco era um elenco que não tem esse papo de 45 pontos. Vocês lembram, né? O que foi falado. E a gente volta de 50 dias desse jeito aí, devendo dinheiro pros caras. O Alan Franco pediu para ir embora. O Alan Franco falou, não quero mais jogar aqui, eu vou embora, e foi embora pro México. Esse é o nosso time hoje. Esse é o São Paulo hoje. Vai demorar muito tempo a gente voltar ao normal. Qual é o normal? Um time competitivo. Porque a gente estava competindo. E agora a gente não compete mais. Ter um apagão no segundo tempo desse jeito aí. Mesmo, tá bom, teve um apagão. Ok, tomou 2 gols. Mas não conseguiu empatar o jogo? O apagão... Tá, segundo jogou tudo fora. Sim, mas não consegue empatar o jogo. Voltando à labuta, de novo. Começamos o brasileiro como terminamos a parada da Copa. Voltamos à labuta. A questão segue tudo normal, cara. Acho que nesses 40 dias os caras não ficaram treinando as mesmas coisas. Meu Deus do céu, gente. Na moral, vou ser sincero com vocês, tô com medo de São Paulo cair esse ano, tá? Tô com medo, tá?
Acho que eu vou ser o primeiro a puxar a fila para pedir desculpa o Crespo, tá? Que eu não gostei quando ele falou dos 45 pontos, mas se a gente chegar do jeito que a gente está jogando aí nesses 45 pontos, será um milagre, tá? Torcedor. Na moral, se a gente escapar esse ano, a gente não cai mais nunca. A última vitória do time foi em abril, contra o Mirassol. Não foi nem no Morumbi. Foi no Brinco de Ouro. A gente já não tem estádio. O estádio da gente tem show. E o show que tem no estádio não é do time. O time está fazendo show, mas é de horrores em outros estádios. Gente, a situação tá feia. Tá feia. Voltamos pra borracharia. Aguenta o coração. Pode marcar o cardiologista, porque esse ano, pelo que eu tô vendo aí, não vamos escapar não. Essa situação da conta para os 45 pontos, ela já tem algum tempo e ela, cada olhar dela na tabela, agora começa o segundo turno, você começa a tentar descobrir aonde você vai buscar esses 20 pontos restantes, né? E como você disse, o primeiro jogo do segundo turno é contra o Flamengo como visitante, né? Um dos melhores times do Brasil. É complexo, o São Paulo tem como concorrentes vários outros grandes nessa situação, vários outros grandes mais acostumados ao caos que o São Paulo, às adversidades que o São Paulo, ao calote que o São Paulo, a não ter estádio que o São Paulo, ao transfer ban que o São Paulo. Isso tudo, essa cancha, essa cartilha do rebaixamento, ela favorece quem já está acostumado a lidar com isso. E é mais complexo para quem não está acostumado a lidar com isso. Então esse é o desafio do São Paulo nessas próximas semanas, rodadas. Depois do jogo com o Flamengo, o São Paulo fica 2 semanas sem jogar. E 2 semanas sem jogar, perdendo, sem somar pontos, é aquele volume que vai crescendo, né? Enquanto fora do campo a luz não parece chegar, né? Não parece ter luz no fim do túnel fora do campo. Então é um ano bastante complexo, bastante difícil. São 5 meses decisivos na história do São Paulo para tentar limpar fora de campo essa turma que afundou o clube e dentro de campo manter pelo menos o clube na primeira divisão. Bom, fim de jogo, São Paulo 1, Atlético Paranaense 2 e lamentável a apresentação do São Paulo, principalmente no segundo tempo. Foi um primeiro tempo razoável, onde o Atlético Paranaense não ofereceu nenhuma resistência e o São Paulo conseguiu sair vitorioso. Mas no segundo tempo, com 5 minutos, o Atlético Paranaense virou o placar e aí o São Paulo se desconfigurou. Ou melhor, se dizendo, o Dorival Júnior não soube o que fazer. A parada para a Copa do Mundo não fez bem para o São Paulo e principalmente para o Dorival Júnior, que tirou Caleri, colocou André Silva, que nem encostou na bola, Luciano muito mal durante o jogo, Vitor Sá, a contratação do São Paulo dessa janela que se diz a melhor, entrou como lateral e tinha o Arthur à sua frente, então o São Paulo totalmente perdido dentro de campo, Dorival totalmente perdido fora de campo com a sua comissão técnica, e isso acarretou na derrota do São Paulo. Uma derrota amarga que prejudica o São Paulo, que no final de semana tem o Flamengo e provavelmente outra ataca vai tomar o tricolor. Torcedor que se deslocou até Bragança Paulista hoje aí, tá voltando na realidade para casa extremamente decepcionado, né? Um absurdo aí o futebol praticado pelo São Paulo no segundo tempo. E sabe qual é o problema, Lima? Entra treinador, muda treinador, né? E nada muda em termos de atenção, em termos de posicionamento dentro de campo, né? O São Paulo tomar 2 gols em 5 minutos aí parece, sabe, tipo, time pequeno que fica desesperado. Cara, o São Paulo ele não tem, Lima, não tem mais alma, né? O futebol praticado pelo São Paulo é pobre, como o Rafael Navarro falou, mas é um time que não tem mais alma, é um time que não tem raça, cara, é um time que não tem identidade, você entendeu? Falta protagonismo, falta aquele cara que chacoalha os caras, realmente fala bacana, volta pro jogo. A gente tá jogando em casa, com todo respeito ao Atlético Paranaense, né? Fez uma grande partida no segundo tempo, mas é o Atlético Paranaense. Como é que o São Paulo é engolido em casa, entre aspas, né, jogando aqui em Bragança, pelo Atlético Paranaense? Uma coisa, Lima, é você pegar um time extremamente melhor do que o São Paulo, como é, por exemplo, hoje o Palmeiras e o Flamengo, e você fala, pô, realmente,
Tecnicamente falando, os caras têm mais recurso. Mas é o Atlético Paranaense. São Paulo tomou o baile dos caras. Se o Mendonça tivesse acertado aquele chute que ele meteu na trave, lá era o terceiro. Você entendeu? São Paulo, segundo tempo, não jogou bola. É um absurdo hoje a postura covarde, omissa, desatenta e displicente que o São Paulo atuou no segundo tempo.